Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, que o Senhor venha levar todo o nosso pensamento cativo ao Senhor nessa noite, Pai. Que nós possamos entender o Teu chamado e que nós possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. A minha oração, ó Deus, meu pedido aqui nessa noite, todos aqueles que estão aqui, meu Pai, no culto, e todos aqueles que estão ouvindo esta palavra agora, meu Pai, através do site dessa igreja, que o Senhor venha alcançar a cada vida, a cada família, a cada pessoa, e aquilo que eu não posso fazer, que o Senhor venha fazer, não para a minha honra, mas para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, dando continuidade à semana passada e hoje ao término, nós estamos falando sobre empecilhos à oração. Mas antes de nós entrarmos em um novo tópico, eu gostaria de dar uma explanada, uma pincelada daquilo que nós já havíamos falado. E algumas perguntas nos emergem aqui. Primeira pergunta: você ora? Como está o teu nível de oração? Outra pergunta que brota aos nossos corações é: qual tem sido o motivo da sua oração? Semana passada nós falamos algo interessante, que muitas vezes nós fazemos pedidos pessoais, oramos ao Senhor simplesmente por aquilo que me interessa. Ficou claro semana passada que nós não podemos ter pedidos egoístas. Quem entende, queridos? Falamos também que muitas vezes a nossa oração, ela se transforma em um pedimento. Aliás, ultimamente você tem agradecido mais ou pedido mais? Como tem sido a sua vida de oração? Talvez você tenha o hábito de orar lá 10 minutos, que eu acho muito pouco. Tem pessoas que pedem 8 minutos e em 2 minutos, se agradecer, fazem isso. Irmãos, qual tem sido o motivo da minha oração? Qual tem sido o motivo da sua oração? Outra pergunta: na oração, no teu relacionamento com Deus, irmãos, porque a oração é isso. Oração é um relacionamento entre eu e quem? E Deus. Na oração prevalece o quê? A sua vontade ou a vontade de Deus? Mas será que prevalece realmente a vontade de Deus? Irmãos, nós temos que entender, eu já falei isso aqui por inúmeras vezes, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você fala com Deus, quando você ora a Ele, Ele pode falar para você sim, o não ou o espere, aguarde. Agora, se eu tenho um pensamento egoísta, tem certas respostas que Deus pode me dar que eu não concordo. Aí eu tenho que entender algo. Nós, como meros vasos, muitas vezes nós queremos dar ordem ao oleiro. E como que pode a criação dar ordem ao Criador? Quem me entende, queridos? Pergunta assim para o teu irmão: você está preparado, pronto para cumprir a vontade de Deus? Semana passada nós falamos: por que eu tenho que orar, sendo que Deus já sabe de todas as coisas? Falamos sobre isso semana passada. Outro motivo que eu entendo sobre a oração
é que, na verdade, é uma pergunta, irmãos. A oração, ela tem poder sobre a carne? O que você acha? O que você acha? A oração, ela tem poder sobre a carne? Pergunta assim para o teu irmão, o que você acha? Irmãos, Tiago 4 fala, do versículo 1 até o 3, que as guerras e as contendas, os conflitos, eles vêm, entendo eu, através da palavra, de forma clara, explícita, que é através de falta de oração. E ainda Tiago fala assim, vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, porque vocês pensam em seus próprios prazeres. Olha aí, irmãos, oração egoísta, está no texto. Vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal. Por quê? Por causa dos meus próprios interesses. Irmãos, quantas vezes nós vamos orar com interesses próprios? Pastor, então é errado? Claro que não, irmãos. Davi, ele falou por algumas vezes, está lá registrado: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Claro que você pode pedir, aliás, você deve pedir. Só que nós temos que atentar que muitas vezes eu só oro por causa de pensamentos egoístas. Alguma vez você já colocou Deus na parede? Pergunta isso para o teu irmão. Alguma vez você já colocou Deus na parede? Deus, se o Senhor não me ouvir, Senhor, eu vou dar um prazo, não é nem mais para o Senhor, é para você. Tem gente que é audacioso com Deus. Eu vou dar um prazo para você, eu dou 30 dias para você resolver essa causa. Olha aí, irmãos, o que é isso? Agora, se você estiver falando isso, cheio do Espírito Santo e na fé, aí eu fico quieto. Agora, se você estiver fazendo esse pedimento de forma egoísta, sem entender a vontade de Deus, desculpa, você vai quebrar a cara. Quantas vezes, irmãos, já falei aqui, de entregar os fardos para Deus. Tem gente que entrega um fardo para Deus, entrega um problema para Deus. Aí Deus demora para responder, simplesmente ele vai lá, pega da mão de Deus e tenta resolver, e não consegue. Entende, queridos? Às vezes você está querendo dar uma ajuda para Deus, e você está atrapalhando o processo, porque Deus sabe o que faz. Fala para o teu irmão, Deus sabe o que faz. Amém? Deus sabe o que faz. Pessoa que não ora, nós falamos em semana passada. Pessoa que não ora, ela reside em Babel. Está lá em Gênesis 11. Pessoa que não tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, a casa dela é Babel. E foi lá em Babel que teve a maior confusão nas línguas. Repete comigo, pessoa que não ora, crente que não ora, é sinônimo de pura confusão. Pergunta assim para o teu irmão, você sabe onde você quer chegar? Ou você tem dúvidas? Queridos, cuidado. As coisas de Deus geram paz, não geram confusão. E por que muitas vezes eu vivo uma vida de confusão? Porque eu oro pouco demais. Se eu perguntar para você hoje, quanto tempo você orou hoje? Irmãos, eu estou falando orar de orar mesmo. Aquela oração jogada ao léu, jogada ao vento. Tem gente que fala assim, pastor, eu orei 5 minutos. Se foi 5 minutos com intensidade e qualidade, ok. Agora, se foi para cumprir um ritual, irmãos, Deus não vê isso não. Então, pessoa que não ora, fica confusa. Não sabe o que faz a vida.
vive em meio a tormentas de confusão. Agora, uma vida de oração nos tira de Babel. Amém? Repete comigo, uma vida de oração nos tira de Babel, nos tira da confusão. Carinhosamente, fala assim para o teu irmão, carinhosamente, saia de Babel. Fala com fé, gente, fala com cara de fé para o teu irmão, fala, saia de Babel. Oh, aleluia, amém, queridos? Irmãos, porque quando você ora, Deus fala, amém? Quando você ora, Deus faz. Quando você ora, Deus age, amém? Quero falar algo interessante para você. Nós estamos falando sobre empecilhos à oração. Eu tenho algo importantíssimo para te falar. Não confie nos seus méritos. Fala isso para o teu vizinho. Não confie nos seus méritos. Não confie no seu merecimento. Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6. Versículo 5. Diz assim a palavra: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Agora quero traçar um paralelo. Provérbios 3, 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Olha, irmãos, confiem no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio, que irmãos? Entendimento. Irmãos, não tente chamar a atenção de Deus por causa dos seus méritos. Não tente chamar a atenção de Deus por causa dos seus merecimentos. Faça isso não. Está cheio de gente se apoiando no seu próprio entendimento e esquecendo que ela tem que confiar exclusivamente em Deus 100%. Você tem se apoiado em quem? No que ultimamente? Você quer ver? Corremos o risco de, às vezes, o Senhor dar um chá de banco em você. Colocar você na fila do aguardar. Aí você é impaciente, porque a nossa natureza é impaciente, nós queremos a coisa para agora. Aí de repente Deus demora, aí você vai atrás de ouvir respostas possíveis para a sua causa. É mais ou menos quando alguém está com alguma enfermidade, não vai no médico, aí um fala, toma essa raizada. Aí o outro fala, agora toma um chá daquilo. Aí toma aquela planta, aí toma esse remédio, está se matando e não vira nada, e por último vai no médico. Tem pessoas que às vezes Deus faz questão de colocar no banco, no chá, para exercer a fé dela, para amadurecer a fé dela, aí ela pega e vai atrás de muitas coisas, para ver o que Deus fala. Você faz isso ou não, sinceramente? Irmãos, não adianta que se Deus colocar você no banco da espera, no banco do aguardo, não sai de lá não, porque o Senhor está confeccionando, o Senhor está gerando alguma coisa para te entregar, e o Senhor só vai te entregar a hora que você estiver preparado, a hora que você estiver pronto. E eu lhe pergunto, hoje você está pronto para receber isso de Deus? Hoje? Então põe a cachola para funcionar. Se você não está pronto, você vai ficar
na fila de espera. Quem entendeu, queridos? Sabe, muitas vezes eu oro e jejuo para mudar uma situação, para mudar alguém. Está errado. Você tem que orar e jejuar primeiro para Deus mudar você mesmo. Entendeu, queridos? É errado você fazer jejum por alguém? Não, irmãos. Mas antes de você fazer jejum por causas, por pessoas, a oração e o jejum não muda as pessoas. Antes de ela mudar as pessoas, claro que eu creio, quer mudar você. Você como filho de Deus, você tem crescido na fé, no crescimento espiritual? Como que está? Então a oração e o jejum é para mudar quem, queridos? Põe a mãozinha no teu coração, fala assim: eu mesmo. Então antes de você começar a orar pelos outros, ore por você. Quem está entendendo, queridos? Irmãos, não fique achando que é os seus méritos, que é os seus direitos, que é os seus merecimentos. Existe um segredo para você ser alcançado por Deus em oração. É o segredo do se esvaziar. Fala assim, dá um cutucão santo na pessoa perto de você e fala: se esvazia, meu irmão. Joga fora a prepotência, a arrogância, os teus méritos, os teus direitos. Joga fora isso, se esvazia. Se esvazia. Sabe, irmãos, tem gente que faz a vida dela uma penitência, sabe? Uma penitência. Eu vou fazer tantas coisas para Deus para ver se Ele apaga aquilo que eu fiz de errado. Ver se as coisas mudam. Ou faz um ritual. Para com isso, irmãos. Se esvazia. Tem gente que tem fé na oração dela, mas não tem mais fé em Deus. Quem entendeu isso, queridos? O maior perigo é esse, quando a pessoa já confia tanto nela, que ela acha que a oração dela faz, e ela esquece até de Deus nessa hora. Fala assim para o teu irmão: não confie na tua oração, confie em Deus. Porque tem gente que já acha que já está habilitado para orar, já está preparado para orar. Aí confia na oratória dele, na desenvoltura de oração. Que nem os fariseus, eles oravam alto, tocavam a campainha, mas era sino, o sino, né? Era como o sino. Irmãos, o Senhor falou: vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu pai, que lá Ele te vê e lá Ele vai te recompensar. Amém, queridos? Uma vida de oração traz recompensa do Pai. Do Pai. Eu creio que nessa noite vocês serão recompensados, em nome de Jesus. Mas cultive essa vida de oração. O Senhor falou, Jesus falou em relação aos hipócritas, que eles ficavam repetindo. Não é que você não pode repetir, irmãos. Os fariseus, eles sempre repetiam as orações. Os pagãos sempre repetiam as orações por um motivo só: porque eles queriam ser vistos pelos outros. Você pode repetir, porque quando eu entendo que eu posso repetir uma oração, isso me dá um sinal de persistência, mas persista no oculto. Fala assim para o teu irmão: persista no oculto, persista no secreto. Deus está te vendo. Amém, queridos? Deus está te vendo. Eles queriam ser vistos pelos homens. Estou terminando, irmãos. Talvez você fale aqui nessa noite assim para mim: pastor, mas Deus não ouve a oração de alguém como eu. Talvez, quem sabe, nesse exato momento você falou assim, ou pensou: pastor, Deus não ouve a oração de alguém como eu. Se você está pensando assim, você está no caminho certo. Porque tudo começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento.
Talvez você fale assim: pastor, eu sou o pior dos pecadores. Você está reconhecendo quem você é. E eu tenho Jesus, nós temos um Deus e Pai que Ele não te acusa. Se você reconhece que você está falhando, que você está errando, 2 Coríntios 5,17 é um texto chave que você conhece. Vamos ler uma voz bem audível. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Amém, queridos? Você crê nisso? João 15:7, por gentileza. João 15:7. Livro de João, capítulo 15, versículo 7. Pode projetar para mim? João. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão. O que está escrito, irmãos? O que quiserem e lhes será dado. Vamos ler de novo? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que? Irmão, você entendeu o que você acabou de ler? O que você? Não, o que você? E o que vai acontecer? E lhe será? Irmãos, eu tenho uma revelação para te passar aqui na palavra que o Senhor falou muito comigo. Se você estiver em Jesus e Ele em você, você entendeu? Quem entendeu? Fala assim: eu em Jesus e Ele em mim. Vamos lá? Eu em Jesus e Ele em mim. Por fim, eu em Jesus e Ele em mim. Olha só a revelação. Quando você está em Jesus, Deus vê Jesus em você. Você entendeu? Pode marcar isso porque isso é profundo. Quando você está em Jesus, Deus vê Jesus em você. Irmão, você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Se você estiver em Jesus, Deus vê Jesus em você. Aí você pode pedir o que quiser e será concedido. Por fé e em fé. Fala assim para o teu irmão: pede, 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 pede. Aleluia. Que Jesus vai atender, amém, queridos? Mas qual que é a receitinha? Você tem que estar em Jesus e Ele em você, amém? Quem entendeu o recado de Deus? Eu não sei qual é o motivo que tem assolado você. Talvez, quem sabe, um desemprego, uma enfermidade, uma crise de identidade. Talvez você está perdido, perdida em si mesmo. Talvez, quem sabe, problema de álcool dentro da sua casa, drogas, brigas no casamento, perto de um divórcio. Eu não sei, irmãos, Deus sabe. Mas se você estiver em Jesus, de fato, Deus vê Jesus em você. E tudo que você pedir ao Senhor nessa noite, Ele vai atender.